Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com o senador da República pelo Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa. Humberto Sérgio Costa Lima nasceu em Campinas e aos 6 anos de idade mudou-se para Recife. É médico pós-graduado em Medicina Geral Comunitária, Clínica Médica e Psiquiatria, também formado em jornalismo. Foi secretário das Cidades de Pernambuco, ministro da Saúde no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal, estadual e também secretário da Saúde de Recife. Eleito em 2010 senador da República com mais de 3 milhões de votos, foi reeleito em 2018. Atualmente é líder da oposição no Senado Federal. Para fazer este programa conosco estão Lucimar Rodrigues, secretária da Mulher Trabalhadora da CNQ-CUT, a Confederação Nacional do Ramo Químico. E também Luba Melo, secretária da Mulher Trabalhadora do Sindicato dos Servidores Públicos de São Paulo. Agradeço muito a presença de vocês duas para me ajudar neste papo com o senador Humberto Costa, que tem, eu diria que, a quase impossível missão de liderar a oposição no Senado. E pergunto, senador, se não é impossível por uma coisa. Eu sei que o senhor tem prática de ser oposição, mas ser oposição a isso que aí está, às vezes passa para a gente a ideia de que, olha, vou ser oposição porque não é possível não ser oposição, mas sem nenhuma esperança de que alguém da situação ouça a oposição e deixe de fazer loucuras. Como, por exemplo, e o senhor já bem observou, alguém que queira taxar a grande pobreza. Como é esse exercício de ser oposição a essa loucura, essa maluquice que está instalada em Brasília? Bem, tudo que acontece hoje lá no Congresso Nacional é diferente de tudo que sempre aconteceu, Isso. não é? De toda forma, a oposição conseguiu, a despeito de muita gente que apregoava que não seria possível um trabalho de unidade, nem na Câmara, nem no Senado, nem nos movimentos sociais, de certa forma, a vida impôs que nós pudéssemos trabalhar em conjunto. E temos feito isso. No entanto, o nosso número é pouco significativo, né? Hoje nós devemos ter aí uns 18 parlamentares em 81 que se assumem como oposição o tempo inteiro, mas aqui e ali nós conseguimos captar alguns votos para derrubar algumas questões relevantes. Porque esse é um governo estranho também no aspecto de que ele não tem uma base de sustentação do governo. São poucos os parlamentares que dizem que sou do governo, esse é o meu governo. O que há na prática é que, do ponto de vista da agenda econômica, há uma identidade muito forte entre a maioria dos parlamentares e o mercado financeiro e a grande mídia e o governo também. Então, é nesse aspecto que o governo tem conseguido aprovar algumas medidas que eles consideram relevantes. Mas, do ponto de vista de uma base do governo, eu diria até que há algumas bancadas que são maiores do que a bancada do governo. Por exemplo, a bancada da Lava Jato, que deve ter aí em torno de uns 24, 25 parlamentares moristas, né? Ela é maior do que o que a gente encontra de pessoas que se dizem efetivamente defensoras e integrantes da bancada do governo. Então, nessa prática, lhe causa, assim, estranheza alguns senadores com os quais o senhor tem longa convivência, de repente, abraçarem
Por exemplo, essa ideia do Robin Hood e as avessas, quer dizer, de tirar dos pobres para entregar aos ricos, como se não houvesse amanhã, como se eles não temessem o próximo teste nas urnas? Não, eu acho que há esse receio e já houve várias matérias em que o governo foi derrotado. Essa é uma das matérias que eu acho que ele vai ser derrotado, pelo menos essa cobrança do desempregado para financiar o emprego de jovens, né? Até porque o próprio governo já reconhece que essa proposição de forma alguma vai atender a meta que eles planejaram, não vai chegar nem de perto nisso aí. Por outro lado, vai terminar virando um confisco de quem é desempregado, porque esse recurso descontado tende a gerar um superávit para o governo de 2 bilhões de reais, e essas coisas elas não passam de forma incólume lá pelo Congresso Nacional. Assim como já tivemos outras coisas, né? Aquela decisão do governo de não mais obrigar a publicação de balanços de empresas em grandes jornais. Agora, a decisão sobre o DPVAT, que eu acho que vai ser derrubada também. Então, existem alguns pontos dessa agenda onde há um entendimento da maioria dos senadores de que são absurdos demais, não é? Mas, mesmo assim, nós tivemos uma reforma da Previdência que, apesar de termos conseguido retirar algumas coisas graves, como o fim da aposentadoria do trabalhador rural, a não mudança do benefício de prestação continuada, mas, por outro lado, a redução dos valores das pensões, das aposentadorias, o aumento do tempo de trabalho e do tempo de contribuição, tudo isso foi algo extremamente danoso que em outros momentos nós não assistimos no Congresso Nacional. Ou se nós assistimos, ao menos foi algo que enfrentou uma resistência muito grande dos movimentos sociais e de muitos parlamentares também. Então, esse é um momento completamente inusitado, porque é um governo que não tem maioria, mas consegue aprovar a maioria das coisas, que são coisas extremamente danosas à população e negativas do ponto de vista eleitoral para quem vota, e que mesmo assim estão sendo aprovadas. É um nonsense completo. Completo. Lucimara Rodrigues, a sua pergunta. Eu quero perguntar ao senador, boa noite, primeiramente. Eu gostaria de perguntar como você vê essas tiradas de direito dos trabalhadores. Uma que nos está preocupando, nós muito, é sobre o acidente de percurso. Então, eu gostaria que o senhor nos respondesse. Sim, na verdade, o governo ele tem uma visão que eu diria que ela vai um pouco além do neoliberalismo que existiu até recentemente. Ela é uma visão ultraliberal. E eles têm aplicado sem pena. Na verdade, muitas vezes é o Congresso Nacional que minimiza os danos que eles estão gerando. Mas um dos objetivos do governo é reduzir, ou se possível, eliminar qualquer tipo de sistema de proteção social. Nesse aspecto, nós vimos a reforma da Previdência, nós estamos vendo o processo de redução de recursos para a área da saúde, nós estamos vendo na área social a desidratação do programa Bolsa Família, uma desidratação expressiva, significativa. E o outro lado da questão é reduzir o custo da mão de obra. Para isso, o governo está defendendo a desoneração de contribuições por parte da Folha, a redução dos custos que é necessário ter nessas situações em que o trabalhador está impossibilitado de trabalhar, seja pelo acidente, seja pela idade, seja por uma outra razão qualquer. E, portanto, o objetivo deles é talvez deixar o mínimo, do mínimo, do mínimo, e a partir daí, cada um que vá buscar como vai ter acesso à saúde, como vai ter a educação, a previdência. Que se fala em isenção de impostos aos alimentos da cesta básica. Que é um o outro fim absurdo, da isenção. Que é um outro absurdo, né? Em tese, o argumento deles é um argumento que
trata de uma possível justiça, porque o que eles dizem? Do mesmo jeito que o trabalhador ou a pessoa desempregada paga o mesmo imposto pela cesta básica, o rico paga também. Quer dizer, tem uma certa lógica, não é? Sim. Só que isso para o rico representa o quê? Do percentual do que ele consome. Mas para o pobre representa muito. E no momento em que ele diz que vai diminuir o imposto da cesta básica e vai transformar isso em algum tipo de benefício direto, agregar ao Bolsa Família, qualquer coisa, nós sabemos que isso passa pela definição de um cadastro de quem vai receber, de quem não vai receber. O Paulo Guedes, ele costuma dizer que a esquerda governa com o coração e a direita governa com o raciocínio. Mas não precisa ter absoluta ausência de qualquer tipo de sentimento com as pessoas. Num país com as desigualdades do Brasil há tantos anos, e não necessariamente por uma política econômica que teve um hiato apenas, mais preocupado com os excluídos, né? É curioso. Você. Boa noite, senador Humberto, boa noite, Juca, boa noite, companheira Lucimar. Senador, eu fico pensando, sou dirigente sindical, sou servidora pública aqui da Prefeitura de São Paulo, e a gente aqui na cidade de São Paulo, a gente sente na pele todo esse desmonte que vem acontecendo aí desde 2016 com o golpe, né? E a gente tem várias leis que atacam a classe trabalhadora e as políticas públicas, que foi a EC 95, né, que os gastos públicos, né, foi o congelamento dos gastos públicos por mais de 20 anos, tem a ampliação da terceirização, a lei da terceirização, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E esse ano, né, 2020, querem colocar a reforma administrativa que vai ser uma pá de cal no funcionalismo público. Então, diante de todo esse cenário bem devastador para a classe trabalhadora e para toda a sociedade brasileira, eu fico pensando assim, né, como que a gente pode pensar numa disputa de narrativa? Porque hoje, né, em era de fake news, né, das grandes mídias serem totalmente contra a população e manipularem a população, né, como é que a gente faz esse debate da disputa de narrativa? Porque a gente está no momento de políticas para poucos. A população está morrendo, né? A gente tem índices, né? A morte materna está absurda, né? Doenças que foram erradicadas hoje está aí. Então, quando você olha aqui, né, olha para esse cenário, a impressão que a gente tem é que mais da metade da população vai morrer. E nós não temos 30 anos, como teve o Chile, para lutar, né? A gente tem agora. Então, como é que a gente faz essa disputa de narrativa? Como é que você pensa nesse aspecto? Eu acho que nós temos encontrado muitas dificuldades, né, para fazer a luta em todos os níveis. O movimento social, por exemplo, em outras vezes em que nós debatemos reforma trabalhista ou reforma previdenciária, teve muito mais forte. Nesse aspecto, apesar desse governo não ter um projeto claro, eu não sou defensor da ideia de que Bolsonaro seja um grande jogador da política. Ele terceiriza uma série de coisas, muitas coisas acontecem umas por cima das outras, mas tem um núcleo da questão que é o problema da retirada dos direitos, da redução do tamanho do Estado. Ao mesmo tempo que ele lançou a reforma da Previdência, ele eliminou definitivamente o imposto sindical, ele proibiu os sindicatos de conseguirem cobrar dos seus associados a própria mensalidade, ele criou problemas para o movimento dos trabalhadores rurais e sem terra. Então, ele, ao mesmo tempo que veio com essa investida, ele também tentou eliminar condições dos movimentos sociais de também fazerem frente a essa disputa. Por outro lado, tanto nós nos partidos, no parlamento, mas os movimentos sociais também, nós estamos um tanto perplexos com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E nós ainda não conseguimos construir uma linguagem que nos fizesse chegar com mais facilidade às pessoas. Porém, eu acho que a realidade do dia a dia, o que cada um está vivendo e está sofrendo, vai construindo as questões, as condições para esse enfrentamento. Eu acredito que coisas como o que aconteceu e está acontecendo no Chile, na Colômbia, no Equador, haverá um momento em que aqui
acontecerá esse tipo de coisa. Agora, eu tenho a impressão que Mas há aí- um grande momento... Mas aí não vão chamar o AI-5, senador? Ah, sim, mas vão querer, né? Aham. Vão querer, mas eu acho que até agora não há, Aham. nem dentro das instituições, nem na sociedade, ninguém querendo patrocinar esse tipo de posicionamento. Tá. Mas temos que estar preparados para isso. Mas o que eu dizia era que eu acredito que um grande momento em que a população vai fazer um julgamento do governo Bolsonaro será nas eleições do ano que vem. Nós já tivemos várias eleições no Brasil que, apesar de não serem para a presidência da República, tiveram um caráter nacional e plebiscitário. Eu me lembro 66, logo depois da ditadura, 74, né? Eu me lembro do ano 2000 com o PT e contra nós em 2016, né? Então eu tendo a acreditar que essa resposta mais coletiva, mais global, ela vai ser dada no ano que vem nos centros, nos grandes centros urbanos, nos maiores estados. Então tudo isso compõe essa disputa, né? Movimento social, parlamento, a comunicação alternativa e também, enfim, o povo na hora de votar, eu vejo assim. Eu vou terminar esse bloco com uma pergunta de alguém que eu suponho o senhor conheça, com a frase de alguém que eu suponho que o senhor conheça, que é o poeta pernambucano Marcelo Mário de Mello. Sim. Ele diz que nós temos que fazer uma frente ampla, tão ampla, até doer. O senhor acha que é assim mesmo? Acho sim. Eu, inclusive, vi o seu artigo publicado nos jornais na semana passada e eu tenho esse entendimento também. Eu acho que nós estamos vivendo uma quadra histórica muito grave, em que alguns valores caros à civilização estão sendo, não só no Brasil, mas mundialmente, questionados, superados, não é? E esquecidos, inclusive. Então, eu acredito que quanto mais forças nós pudermos unir para fazer a defesa desses valores, liberdade, democracia, Estado de Direito, garantias individuais, condições mínimas de oportunidade iguais, condições mínimas de vida iguais, eu acredito que nós vamos estar detendo, né, essa roda que nesse momento está rodando para o mal. Não é? Eu acredito que é importante. Lógico que há frentes e frentes. Nós temos que ter uma frente de esquerda, que tem uma agenda, que é uma agenda de avanços, principalmente na área social, mas precisamos ter uma frente, ainda que seja informal, de defesa dos princípios democráticos, onde aí cabe a esquerda, mas cabe mais gente. Então, eu também defendo o que Marcelo defende. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter esse canal, assim como a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça a sua assinatura. Nós voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o senador da República, Humberto Costa, senador do PT por Pernambuco. Por falar, já falei de Pernambuco, já falei do Recife, eu quero explorar um pouquinho o seu lado pernambucano nordestino. Primeiro, uma certa perplexidade. Temos, de fato, a possibilidade de termos como candidatos a prefeito do Recife 2 membros da família Reis? Por incrível que pareça, sim. Na verdade, o PT nacionalmente está definindo uma estratégia. O presidente Lula tem sido muito enfático na defesa de que o partido deva lançar candidaturas onde for possível. Mas esse onde for possível também é relevante. Em Pernambuco, nós temos hoje uma aliança chamada Frente Popular, que você conhece muito bem, que governa o Estado e a Prefeitura, né?
Nós nos afastamos um pouco da Frente Popular num determinado período, mas nas eleições do ano passado, tanto pela questão nacional, com Haddad, quanto pela questão regional, nós voltamos a compor a Frente Popular. E vai ter que ser desse ponto de vista que nós vamos tomar essa decisão. É verdade que o PT tem amplas condições de disputar a eleição, porque já foi governo em Recife 3 vezes, fez boas administrações com João Paulo e João da Costa, mas é fato também que o PT tem um objetivo maior, que é 2022. E para esse objetivo maior, nós precisamos unir forças. E para nós unirmos forças, nós temos que ser, em alguns momentos, generosos. Então, é essa discussão que nós vamos fazer. O que é que vai somar mais? É nós termos uma candidatura e disputar com a candidatura do PSB, ou é nós tentarmos um entendimento? Eu acho que isso vai ser feito com muita tranquilidade. Qualquer que seja a alternativa, o que eu espero é que a disputa não comprometa essa unidade, especialmente nacional. Senador, desperta muita curiosidade nossa aqui neste canto do Sudeste brasileiro, essa experiência do consórcio do Nordeste. Em que pé que isso está? Que perspectiva que o senhor vê para o futuro desse consórcio? E muito na linha da pergunta da Alma, que esquemas de comunicação o consórcio do Nordeste pode apresentar como um passo adiante na linha do convencimento da maior parte da população? Eu sei que o Nordeste, em regra, não votou no Bolsonaro, votou no Haddad. Mas de que maneira essa experiência pode se espraiar pelo país? Bem, de certa forma, ela já vem se espraiando, porque esse consórcio ele já dialoga com os governos do Norte, dialoga também com os governos do Centro-Oeste. Em alguns momentos, inclusive, essa articulação foi importante para conquistar alguns benefícios. Por exemplo, o debate sobre a cessão onerosa do pré-sal, não é? O debate sobre uma nova composição para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios e outros temas que envolvem uma agenda, eu diria, federativa. Mas, por outro lado, a experiência do consórcio do Nordeste tem sido um sucesso do ponto de vista político. Ela foi crucial, por exemplo, para nós impedirmos a aprovação na reforma da Previdência de mudanças na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada. Eles cumpriram um papel extremamente relevante nessa discussão. Na questão da reforma trabalhista também, e outros pontos. Mas também a importância do ponto de vista administrativo, a possibilidade de esses governadores e esses governos trabalharem no sentido de decisões administrativas comuns. Por exemplo, hoje existe uma central de compras para todos os estados e ela tem tido bons resultados nas licitações que têm sido feitas. Existe uma articulação para a busca de investimentos lá fora, investimentos privados, inclusive, investimentos de outros países, que está começando, mas já está gerando alguns frutos. No que diz respeito exatamente à relação com o exterior, de alguma maneira o consórcio procura se distinguir. Sim. Olha, não temos nada a ver com a política ambiental do governo federal. Nós temos a nossa e é por aí um pouco. Sim, sim, assim como também o Congresso Nacional. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, agora na COP, fizeram um trabalho muito importante, no sentido de dizer que não é tudo assim, não. No Congresso nós não vamos permitir tais ou quais coisas. Então, esse trabalho que os governadores têm feito no exterior tem contribuído também para minimizar esse dano à imagem do Brasil que o Bolsonaro faz. E, finalmente, sobre a comunicação, eu acho que essa também é uma experiência muito importante.
apesar de que há uma diferença muito grande entre os estados em termos do investimento e dos resultados em termos de comunicação. A Bahia, por exemplo, tem uma TVE que hoje ela ocupa quase que todo o estado inteiro, que ela tem uma programação que desperta o interesse da população, que é muito dos boa. municípios, né? No nosso caso, em Pernambuco, a nossa televisão lá está muito pequena para o que ela pode ser. Já foi bastante expressiva, hoje é pouco. Não é? O governo ainda não está fazendo o investimento que poderia fazer. No Ceará já é um pouco melhor, mas há uma defasagem muito grande que esse trabalho, que inclusive a TVT tem feito de conversar, trocar Sim, ideias, é essencial né, isso. trazer programação de lá para cá, levar programação daqui para lá, tem sido importante para despertar, Perfeito. não é, essa consciência da necessidade de nós avançarmos por aí também. Perfeito. Lucimar. Senador, eu gostaria também de saber o que o senhor acha dessa nova carteira de trabalho que estão falando verde e amarela. Eu gostaria de saber, porque isso está tirando o sono de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, para ver como que vai ficar essa situação, porque nas fábricas que a gente vai, todo mundo fala lá que esse governo não nos representa. Então, eu gostaria que o senhor... Bom, a chamada carteira verde e amarela, ela é, digamos, a segunda etapa da reforma trabalhista. Lá atrás, no governo Temer, eles fizeram aquela flexibilização das regras para o trabalho, né? Especialmente permitindo a ampliação da terceirização, criando essa praga que é o trabalho intermitente, não é? E eliminando boa parte das obrigações sociais que as empresas têm. A carteira verde e amarela complementa isso, ela traz novas medidas e aprofunda esse processo de desoneração. Um dos exemplos é esse, a ideia de criar uma política para geração de emprego que taxa os desempregados. Não é? Eu até lancei o Paulo Guedes para o Prêmio Nobel da Economia no próximo ano, porque é uma genialidade. Não, essa né? é doutora razão. Então, entre outras coisas, existe essa previsão, existe ampliação de todo o processo de desoneração. O Paulo Guedes, ele repete, para quem quiser ouvir, que se acabar com as obrigações sociais, vai ter emprego para todo mundo. É uma coisa verdadeiramente absurda. Nós estamos lá num processo de resistência, sendo que o primeiro movimento que nós fizemos foi pela devolução dessa matéria ao governo, porque entendíamos que várias coisas que constam da medida provisória, ela é uma medida provisória, não são coisas urgentes, não são coisas relevantes, e algumas já foram rejeitadas pelo próprio Congresso Nacional. Mesmo assim, o presidente do Congresso não devolveu. Nós começamos agora no funcionamento da comissão especial, comissão mista, que trata dessa proposta, e eu acredito que algumas coisas passarão, mas outras coisas não. E acredito que se ela fosse integralmente aprovada, nós transformaríamos o mercado de trabalho brasileiro numa verdadeira selva, não é? Particularmente prejudicial aos trabalhadores. Alba. Senador Humberto, a gente sabe que o ano que vem vai ser um ano super importante, né? A gente vai passar por uma eleição nos municípios, de prefeitos e vereadores. Aqui em São Paulo é o maior colégio, né, eleitoral do Brasil. E nós, né, do campo progressista, estamos extremamente preocupados. Não vai ser uma eleição fácil, né? Embora a gente saiba que os setores ultraconservadores também estão, né, numa confusão danada. Então, qual a leitura que você faz sobre esse momento, né? Você acha que a gente o campo progressista vai conseguir avançar nas prefeituras? E qual é a importância desse avanço, né, dessa eleição agora para 2022, para que a gente consiga derrotar a ultradireita no Brasil? Bem, eu tenho defendido uma posição que em alguns pontos
não bate com a posição, digamos assim, que figuras importantes do PT têm defendido, que eu entendo que, nesse momento, mais importante do que fortalecer o PT, que deve ser fortalecido, é nós fortalecermos esse campo. Foi esse campo que contribuiu para que Lula pudesse sair da prisão, contribuiu para levar o Haddad para o segundo turno e que ele tivesse uma boa votação no segundo turno. Por essa razão, eu defendo que, na eleição do ano que vem, nós tenhamos uma posição estratégica comum de toda a esquerda. Qual é ela? Nós não vamos deixar de discutir o ônibus, o buraco, não. Mas nós temos que, do ponto de vista da política, não é, apontar para que o objetivo mais importante é derrotar a extrema-direita e o bolsonarismo. Fragilizá-los, inclusive, para a disputa de 2022. Nós perdemos os programas de televisão dos partidos, que era um momento onde a gente conseguia falar para mais gente. Hoje, nas redes sociais, nós estamos anos-luz atrás da direita nesse trabalho. E a eleição pode ser um espaço importante para a gente construir essa narrativa a que você se referiu. Então, o primeiro ponto que eu acho é objetivo estratégico, derrotar a direita e a extrema-direita. Segundo ponto, onde for possível, nós termos candidaturas comuns. Existem lugares que isso está ficando uma coisa meio natural, não é? Apesar de ter gente que fala em nomes do PT, mas parece que ali, em Porto Alegre, a melhor estratégia é a unidade em torno da Manuela. Como parece que no Rio está começando a se criar uma tendência de uma unidade em torno do Freixo. Eu acho que aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, não é? Mas nada impede que alguns esforços sejam feitos e que, ao menos, nós tenhamos um compromisso de um segundo turno, não é? Eu não defendo um nome que seria natural, como é o do Fernando Haddad, que poderia talvez congregar mais gente, porque eu acho que ele tem tarefas outras maiores. Ainda que não seja a presidência da República, mas eu acho que ele conseguiu, na eleição do ano passado, construir um espaço que precisa ser bem utilizado. Então, é tentar ver aqui em São Paulo. Em outros estados, aí as coisas ficam, às vezes, um pouco mais complicadas. Recife mesmo vai ser uma coisa disputada. Ainda na esteira da pergunta da Luba de novo. O senhor diz que Fernando Haddad tem que ser guardado para coisas maiores. O governador da Bahia, Rui Costa, diz que o papel do Lula deve ser o papel do conciliador e não de quem acirra as contradições. O próprio Lula diz que não se faz política sem antagonismo. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação e quero até lhe dizer que tendo a concordar e assinar embaixo. A minha preocupação também é essa. Mas tem um nó aí para desamarrar, não tem? Porque o próprio Lula saiu e permanece já há algum tempo depois de ter saído da injusta prisão que lhe submeteram, ainda um pouco com a faca entre os dentes, não? Não, eu acho que é natural, né? Sim. Alguém ter sido condenado injustamente, ter passado quase 600 dias preso, ter sido impedido de disputar a eleição. Não quero fazer nenhuma comparação, mas apenas te lembro que o Mandela passou 40 anos e saiu com outro discurso. Mas são situações diferentes, né? O Mandela saiu, mas saiu na esteira de um movimento que estava acabando com o apartheid, né? E que, naquele momento, a força que aquela luta anti-apartheid tinha poderia gerar uma desagregação da própria nação ali. No caso de Lula, eu acho que esse primeiro momento é perfeitamente compreensível. Eu não acredito que aquele espírito conciliador que ele tenha deixado de existir. Ele tem dito coisas óbvias. Quando ele fala que não há como não polarizar com esse governo, é porque nós não temos
nenhum espaço de diálogo com o que esse governo pensa e faz. Na verdade, quem está perdendo o espaço e o tempo é o centro, que quer conciliar com a política econômica do Bolsonaro e quer fazer um enfrentamento tímido a tudo que ele representa de ameaça à democracia. Nesse aspecto, eu acho que o centro, ele sim está se inviabilizando. E nós, necessariamente, temos que fazer, nós somos obrigados a fazer essa polarização. Nem que nós não quiséssemos, nós seríamos obrigados. Agora, o que é que eu acho que a gente tem que resolver? É entre nós aqui no campo da esquerda, não é? Hoje nós temos figuras nacionais que são emblemáticas dessa luta que a gente tem hoje. As nossas divergências, a gente que está no parlamento, a gente vê que as nossas divergências, elas hoje são menores diante da tarefa de enfrentar esse governo. Não é por acaso que de vez em quando nós estamos lá com a rede, com o Cidadania, nos confrontando com o governo. E eu acho que nós temos que trabalhar esse aspecto, não é? Agora, se em tal lugar vai ser PT, ou vai ser PCdoB, ou vai ser PSB, eu acho que é um pouco menos relevante. Eu acho, inclusive, que mesmo onde nós tenhamos candidatos diferentes, nada impede que nós façamos um discurso nacional igual. Porque a vitória da esquerda será a vitória contra Bolsonaro, né? Eu penso assim. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e vamos voltar daqui a pouco. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, recebendo hoje o senador pelo estado de Pernambuco, Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Senador, como você viu na abertura, o senador é médico. Estamos diante também de uma busca de desmontar aspectos muito positivos do SUS? Sim. Acho que o governo Michel Temer iniciou um processo de desmonte já importante. Primeiro, quando aprovou aquela emenda constitucional 95, que determinou que durante 25 anos não pode haver um gasto de um ano para o outro maior do que simplesmente a inflação. Isso estabelece uma disputa entre as diversas áreas, não é, do governo, em que muitas perdem na possibilidade de preservar aquilo que tem do orçamento, né? E mesmo com as chamadas vinculações, aquela ideia dos gastos mínimos que são exigidos para cada área, com a emenda constitucional 95, a saúde vem perdendo progressivamente muitos recursos. E ao lado disso, nós vemos o desmonte de alguns programas importantes. Por exemplo, o Farmácia Popular chegou a atender mais de 9 milhões de pessoas com medicamentos ou gratuitos ou muito mais baratos. Isso praticamente hoje não existe. Nem aquele desenho de você ir buscar na farmácia privada o medicamento, isso aí na prática não está existindo. O financiamento para essa área da atenção básica está começando a mudar numa linha de definir clientelas, que eu acho que é o primeiro passo para daqui a pouco dizer, você é atendido, mas você não é. E isso quebraria essa coisa tão relevante que é a universalidade que o Sistema Único de Saúde tem. Mas eu diria também que de todas as áreas a que eles menos conseguiram, digamos assim, desmontar, tem sido a da saúde. Eu acho que agora eles vão querer avançar um pouco mais para isso. Porque na educação é evidente, não é? Na própria área da assistência social é evidente também. Mas, senador, quando a gente olha a situação do Rio de Janeiro na área da saúde, sim, é assustador. Sim, com toda certeza. E aí entra nesse aspecto do financiamento, né? Mas o que eu acho mais grave hoje na gestão da área da saúde no Brasil é a omissão.
não é? Esse ministro que está aí, ele faz questão de se esconder diante dos problemas. É como se não fosse com ele. Por exemplo, a volta da venda indiscriminada de armas. Isso tem tudo a ver com saúde. Claro. Ele nunca se manifestou. Defesa da vida. Nunca se manifestou sobre isso. A liberação indiscriminada de agrotóxicos para a utilização na produção agrícola. Ele nunca se manifestou sobre isso. O governo começar a discutir se vai reduzir ou não a cobrança de impostos sobre o tabaco. Isso também tem totalmente a ver com o tema da saúde e da vida. A questão indígena, a questão ambiental. Então, ele está ali escondido o tempo inteiro para ninguém lembrar. A reforma que ele quer fazer no trânsito, né? Nas leis de trânsito. Nossa, né? do que trânsito, causa então. A do trânsito, então, não é? Isso. E você sabe que muitas daquelas medidas que nós tomamos ao longo do tempo, desde a Constituição, nas políticas de trânsito, tem a ver com estatísticas geradas pela área da saúde. Sim. Por exemplo, o SAMU, que foi uma criação do governo Lula, o SAMU, uma das coisas que ele ajudou bastante foi na engenharia de tráfego. Sim. Por quê? A estatística mostrava que o SAMU atendia mais em determinadas ruas e atendia mais motocicleta e bicicleta do que... E aquilo ali ajudava a engenharia do trânsito a pensar como deve ser o trânsito naquela imediação, o que é que precisa mudar, o que... Então, a saúde, como é uma área que ela, de certa forma, ela é transversal também para muitas coisas, Claro. não é? Claro. Na medida em que alguém fica ausente disso, é um dano geral. Claro. Bom, em uma exposição pública, de que não vai existir trabalho no Nordeste. Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta e também dizer como que o senhor, hoje, na conjuntura que o nosso país está vivendo, como o senhor se sente fazer parte dos partidos trabalhadores? Bom, primeiro, o que é que aconteceu com o Nordeste, né? O Brasil nunca teve uma política de desenvolvimento regional que procurasse efetivamente que cada região crescesse. Ou teve, né? A Sudene, um determinado período, o próprio regime militar, mas uma coisa muito pouco consistente, né? Em que os recursos, inclusive, foram sequestrados muitas vezes por setores empresariais, muito mais para geração de patrimônio individual do que para investimento mesmo em empresas, enfim. Mas no governo Lula, como ele definiu que o Estado brasileiro deveria cumprir um papel no crescimento, no desenvolvimento, ele pôde levar para algumas regiões, e particularmente para o Nordeste, alguns investimentos importantíssimos, que aumentaram não somente o número de empregos, mas a qualidade do emprego. Vamos pegar a Petrobras, por exemplo. Só no meu estado, ela construiu uma refinaria, que está inacabada. No processo de construção, gerou aproximadamente uns 48 mil empregos. Nós construímos 2 estaleiros, praticamente para atender a Transpetro. Geraram 12 mil empregos. E agora, com a mudança da política da Petrobras, que compra navio sem exigência... Isso é o swap? Swap. Tá. Sem exigência do conteúdo nacional maior, o que é que acontece? Hoje os 2 estaleiros fecharam. Meu Deus. É uma coisa triste. E tem mais, não fecharam porque não tem competitividade, não é porque eles não têm competitividade, eles conseguiram, num espaço de tempo muito curto, desenvolver tecnologias que talvez mais uns 5 anos de conteúdo nacional na faixa de 55%, 50%, já daria a eles condição de competir onde quer que seja. Mas aí a decisão de que a Petrobras é uma empresa estatal, mas que tem que ser uma empresa de mercado, fez com que tudo isso acabasse. Nós tivemos geração de emprego com a transposição, com a Transnordestina. Então,
como essas obras, essas ações, ou elas estão acabando com o tempo, porque estão sendo concluídas, ou então elas deixaram de ter significado para esse governo. Por isso, nós enfrentamos hoje no Nordeste um problema grave de desemprego e de má qualidade do emprego também, não é? E a outra coisa é que nós, como integrantes desse projeto que fez com que o Brasil avançasse, e agora nós, como integrantes das forças que tentam resistir a esse retrocesso, a gente tem um sentimento muito confuso, né? Porque, de um lado, a gente viveu aquela coisa toda das pessoas melhorarem de vida, de haver inclusão e tal, todos nos sentimos parte. E agora a gente tem que brigar ao mesmo tempo que a gente fica perplexo com como é possível desmontar tão rapidamente. Tão rapidamente como eles fizeram. E mais ainda, o que é que vai sobrar? O que Senador, é que vai sobrar? Eu tive um diretor de redação chamado Jairo Regis, paranaense, que dizia que a gente constrói de pazinha e os outros desconstrói de escavadeira. E é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é um sentimento muito ambíguo, né? E como esse governo ele tem o dom de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, alguns dizem que é para tirar a atenção. Eu também não acredito muito nisso, não. Eu acho que o governo é um caos, né? E aí ele joga para tantos lados assim, vai e vem para frente, então a gente termina se jogando numa coisa. Para você ter uma ideia, o Senado é um espaço onde você tem um espaço razoável para falar. O senador que quiser, ele fala todos os dias, ele fala naquela hora da inscrição, mas ele fala no intervalo das votações. Então, mas há dias que é impossível você dar conta de tudo. São 4 ou 5 loucuras, absurdos que estão. Então vai gerando na gente também um sentimento de perplexidade, em alguns momentos de impotência. Né? Eu compreendo. Né? Não é fácil, não. Luba. Senador Humberto, a gente sabe, né, que esses desmontes das políticas públicas sobre a classe trabalhadora ataca toda a população de um modo geral. Mas tem setores mais vulneráveis, né, que a gente precisa levar em consideração. São as mulheres, população negra, LGBT, indígenas e a população que está indo para a rua, né? Trazendo o recorte do debate das mulheres, a gente tem grandes mobilizações de mulheres, né? O ano passado, a gente teve a maior marcha das margaridas de todos os tempos, que é a maior marcha das mulheres da América Latina. E as mulheres estão indo para a luta no Chile, em diversos países, aí a gente está vendo a luta das mulheres. A nível de Partido dos Trabalhadores, que teve vários projetos super importantes na defesa, no debate com esses setores, o que o Partido dos Trabalhadores hoje tem, se tem um diálogo, se tem projetos, se traz junto, né, para essa população mais vulnerável, que é a população que está sentindo mais, que está sofrendo muito mais com todo esse desmonte. Basta você entrar numa UBS, num hospital, ver a quantidade de mulheres ali que estão ou cuidando dos filhos, ou cuidando de um doente, enfim. Como que está o debate com esses setores? Bem, não mudou muito, né? Esse diálogo é parte dessa luta de resistência que está sendo feita no Brasil nesse momento. E, sem dúvida, o movimento das mulheres tem sido um dos principais focos de resistência, inclusive de mobilização, né? Não foi à toa tudo que aconteceu no ano passado, mas ao longo desse ano também, né? E também o que tem acontecido dentro do parlamento, dentro dos movimentos sociais. E nós sempre temos procurado ter esse diálogo. E também procurar, nesse debate, mostrar que, o máximo possível, nós temos que unir esses setores, esses segmentos, né? O governo Bolsonaro, mais até do que pelas ações que ele faz contra os movimentos, é pelo próprio discurso, pelo que ele gera
que vai fazendo com que esses movimentos sejam atacados. Veja, ele não tomou algumas medidas já em relação aos povos indígenas, mas o que ele quer fazer, ele ainda não mandou para o Congresso. Isso. Mas só o discurso Isto. já faz com que Isso. os grileiros matem, Claro, faz com que, claro. não é? Nunca se matou tanto Exatamente. indígena nos Da últimos mesma anos. forma, diz respeito ao tema das populações afrodescendentes, os negros, né? O discurso de Bolsonaro... Os quilombolas são vagabundos. É lógico, isso cria toda... E nós temos procurado resistir juntamente com esses setores, denunciar aqui dentro, fora do Brasil. Eu, por exemplo, faço parte do Parlasul e as principais resoluções que o Parlasul tomou esse ano foram em relação ao Brasil. O tema da Amazônia, política de direitos humanos. Falando tudo nisso, é da sua autoria a ideia de um decreto legislativo que impeça o governo federal de tomar, por exemplo, uma decisão de sair do Mercosul. Sim, sim. O senhor teme que, de fato, ele queira sair do Mercosul? Nós tememos, né? Tememos. Não é uma coisa muito fácil, porque esses arroubos do Bolsonaro, né? Num segundo momento, esses setores com os quais ele se identifica muito do ponto de vista empresarial, né? Esse pessoal do agronegócio, o sistema financeiro, enfim, essas pessoas chegam junto e mostram que aquilo pode... Claro, prejudicá-las. No entanto, já foram várias as decisões também que ele já tomou de impulso, né? Por impulso. Então, eu acho que nós temos que preservar, não é, a América Latina, o Mercosul, da possibilidade de algum tipo de arroubo como esse. Para o Brasil, sair do Mercosul seria um desastre, porque para nós é um espaço não somente de comércio, mas é um espaço de integração. Ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, é muito relevante, principalmente para a nossa indústria, para a comercialização de produtos de valor agregado, não é apenas venda de commodities. Os outros, em relação a nós, boa parte sim, mas nós, em relação aos outros, e no caso da Argentina, há uma troca, não é? Para nós é muito relevante. Então, não há industrial no Brasil, por mais que eles sejam hoje rentistas também, e acham que a política desse governo está boa, que ache que sair do Mercosul seja uma boa coisa. Infelizmente, derradeira pergunta desta nossa conversa de hoje. Há aí um projeto também de privatização do saneamento básico, que é uma coisa que eu sei lhe preocupa muito. Como é que o senhor vê isso? Veja, essa questão, inclusive, é complexa, porque você sabe que alguns governadores, inclusive do PT, apoiaram a última versão. Não é? E apoiaram reproduzindo o mesmo discurso que eles fazem, que dizem que se não tiver investimento privado, não vai chegar para os mais pobres. Lá em Pernambuco, nós vivemos uma experiência de, vamos dizer assim, de parceria público-privado para o saneamento. Tem andado, mas tem andado principalmente onde o retorno disso é importante. Aquelas áreas onde a população mais precisa e onde a população é mais pobre, eles não conseguem chegar, porque isso não é rentável. E eu acredito que o desenho que foi feito agora mantém o mesmo tipo de problema. E o que vai acontecer é que, do mesmo modo que em outros países, onde o saneamento e outras áreas que têm uma característica de poderem crescer muito mais pela via do Estado do que pela via privada, vai terminar mais para frente voltando para o Estado esse abacaxi, né? Então, nós vamos ainda votar, vamos ler direitinho o que veio, vamos ouvir esses governadores, respeitamos todos eles, mas nós vamos nos ater a uma posição que seja principalmente preocupada com os mais pobres, os mais humildes. Luba, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você também. Senador, eu lhe agradeço muito. Obrigado. Ter saído lá de Brasília, de Pernambuco, para nos atender aqui, mas o senhor tem toda a razão.
esse tipo de comunicação é e será cada vez mais essencial para que a gente chegue nas franjas da população que precisam ser esclarecidas. Não tenho dúvida de que a sua entrevista contribuiu e muito para isso. Obrigado, um prazer estar aqui. Muito obrigado. Agradeço também aos nossos telespectadores e lembro que tem entrevistas toda quinta-feira, às 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, ao vivo, qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,